vamos falar seriamente agora dessa questão toda envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o Banco Master. Nós recentemente tivemos a divulgação de um contrato envolvendo a sancionada pelos Estados Unidos, de Moraes, Vivian de Moraes, né, esposa do ministro Alexandre de Moraes, um contrato milionário. O pessoal até fez meme, que acho que no Brasil ela só ganha menos que o Neymar, e aí os outros jogadores ganham menos que ela. Enfim, mas mais do que o meme, a primeira análise que a gente precisa fazer é o seguinte: como que isso está sendo vinculado, né? Como que isso, como bem coloca aí o Torre na chamada, a blindagem parece que falhou. É, e nós precisamos falar desse assunto agora, até porque na quais garantias nós temos que no ano que vem, ano eleitoral, nós poderemos tocar nesse assunto, né? Por enquanto, o que me chama a atenção é justamente essa questão de alguns jornalistas do jornal o Globo baterem nessa tecla. Agora, a gente teve envolvimentos também, envolvendo a questão da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. O ministro Toffoli foi no avião de um advogado do Banco Master, mas segundo o Valdo Cruz, podemos ficar tranquilos que eles não tocaram no assunto durante a viagem, com certeza falando da escalação do Palmeiras e do Flamengo, né? Discutir também, quem sabe, a escalação da seleção brasileira do Carlo Ancelotti, mas não tocaram no assunto do Banco Master, segundo o Valdo Cruz. Bom, e a Malu Gaspar traz novos detalhes, novas revelações, enfim. Eu vou pedir para o Torre, a gente separou um vídeo aqui. Pessoal, muita atenção na linguagem que a mensageira aqui utiliza. E aí a gente vai fazer uma análise. É um vídeo de 2 minutos, na minha opinião, extremamente importante, por isso nós vamos passar aqui. E eu acabei esquecendo de anunciar na chamada, depois a gente vai falar da publicação do Christopher Landau sobre a PL da blindagem que já está repercutindo dentro do governo americano. Mas agora, Malu Gaspar no PH Vox, quem diria? E na semana passada do esforço que alguns ministros do Supremo estavam fazendo para garantir uma blindagem para o Banco Master. Tudo porque o Dias Toffoli decidiu que nada mais na investigação podia ser feito sem autorização dele e ainda decretou sigilo total sobre o processo. Na prática, a apuração parou e a razão para isso a gente sabia. Era o medo do que o caso podia revelar sobre os políticos, mas também sobre os próprios ministros do STF. E não deu outra. Duas informações bastante graves já vieram à tona. A primeira, horas antes de avocar o caso para si e ainda decretar o sigilo, o Toffoli viajou para o Peru no jato de um empresário para assistir a final da Libertadores junto com o advogado de um dos investigados que já tinha sido até preso na operação. E ainda atendeu o pedido desse advogado para deixar que o cliente visse todas as provas que fossem do interesse dele. Para o público, ficou o sigilo. O Toffoli ainda quis alegar que os dois voaram juntos, mas não se falou em Master, só se falou do Palmeiras. Não colou, é claro. Mas eu descobri que um outro ministro também tinha muitas razões para querer que o processo do Master ficasse escondido. O Alexandre de Moraes. Já se sabia que o escritório da mulher e dos filhos dele tinha um contrato com o banco. O que não se sabia ainda era o valor, R$ 3.600.000 ao mês durante 3 anos, o que dá quase R$ 130 milhões no total. É um valor muito alto, muito acima dos parâmetros, até mesmo para as grandes estrelas da advocacia. Mas tem mais. O contrato prevê a defesa do banco e dos controladores, não só na Justiça, mas também no Banco Central, na Receita Federal e até no Congresso, para acompanhar projetos de lei do interesse do Master no Senado e na Câmara Federal. Que projetos são esses? Que tipo de acompanhamento? Bom, a gente perguntou para todos esses órgãos sobre reuniões, petições ou documentos que a Viviane de Moraes tenha protocolado em favor do Master, mas ninguém respondeu. O ministro e a mulher dele também continuam em silêncio. Esse caso já provocou um enorme constrangimento no Supremo, sem contar o pânico do que ainda pode sair desse baú. O caso continua parado e o sigilo continua valendo, mas o papel do jornalismo profissional é jogar luz sobre o que os poderosos estão querendo esconder. E é isso que a gente vai continuar fazendo por aqui. Então se liga no meu blog, no site do Globo e nos nossos... Rapaz, como diria o bonequinho lá do ratinho, tem muita coisa aqui. Agora, eu quero fazer o trabalho que a gente faz aqui. Assim, valores e contratos e final de Libertadores, tudo isso já está bem notório.
mas nós precisamos ir atrás das linhas da trincheira para entender o que está acontecendo. Vamos fazer uma ordem cronológica aqui rapidinho. Antes da publicação do caso do Banco Master, desses escândalos, nós tivemos, e se não me engano, o Paulo Henrique com a doutora Fabi aqui, eles fizeram uma análise, inclusive, do posicionamento de certos jornalistas, há uns 10 dias atrás, 12 dias atrás, dizendo, olha, foi por um bem maior, o Supremo saiu um pouco ali de suas delimitações e tudo mais, mas agora é hora de voltar para casa. Ou seja, o bolsonarismo, aspas, foi derrotado, então a democracia foi salva, e agora o Supremo precisa voltar para cá, para o seu quadradinho. Reparem, esses artigos eles foram publicados antes do caso Master. Eu faço uma pergunta. Esses jornalistas já sabiam desse caso ou ainda não? Esse é o primeiro ponto. Segundo, aí a gente tem a revelação de tudo que está saindo aí do caso Master e a gente vê claramente uma ação da Suprema Corte Federal tentando abafar o caso. É isso que está acontecendo, uma operação abafa. Aqui vem o principal ponto do que eu quero falar. Eu sei que muitas pessoas devem estar dizendo, olha, isso aqui estamos diante de algo grande. Sim, estamos. Isso aqui tem o potencial do tamanho da Lava Jato. Sim, até mais. Isso aqui vai envolver políticos. Sim. Nossa, que legal. Será que a Gaspar aí, a Malu Gaspar, ela viu que cometeram alguma injustiça com o presidente Bolsonaro, seus apoiadores, e de alguma maneira está a reverter o caso? Só uma breaking news aqui. Segundo o Ricardo, Alexandre de Moraes avalia a transferência de Bolsonaro para Papudinha, segundo a emissora CNN. Dando aqui a notícia, dando os créditos ao Ricardo, que está avisando no chat. Eu estou ao vivo, não tenho como verificar isso. Peço, então, até o Torre que dá uma, se por gentileza ele conseguir dar uma verificada. Alexandre de Moraes avalia a transferência de Bolsonaro para Papudinha, diz CNN. Isso tudo 12 horas depois dele praticamente cassar o mandato da Carla Zambelli na canetada e fechar o Congresso, tá? Obrigado, Ricardo, que escreveu isso no chat, e a gente vai verificar isso, tá? Obrigadão mesmo. Desculpem aos que estavam acompanhando o raciocínio, mas era uma notícia extremamente importante, eu tive que interromper. Bom, a Malu Gaspar, pessoal, ela não está preocupada com nenhuma injustiça que tenham cometido com o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores, tá? E esses jornalistas, a Thaís Onyama também, se não me engano, na Folha de São Paulo, eu não sei se ela está escrevendo para a Folha, para o Estadão, mas ela também foi um pouco nessa linha de, olha, o Supremo foi longe demais e tudo mais. Dito isso, eu não acredito que essas pessoas estejam arrependidas de nada do que fizeram. Arrependimento do quê, Ivan? De fechar o olho para algumas ações do Supremo que claramente eram inconstitucionais na condução de tudo de 2021, aliás, 2019, né? Vamos falar. De 2019 para cá. O que nós estamos acompanhando, na minha opinião, e eu não brigo com quem discorda de mim. Aliás, quero que me provem que eu estou errado, ficaria muito feliz em estar errado. Mas o que nós estamos vendo aqui é o embate entre poderes que chegaram à conclusão de que o bolsonarismo e que a direita conservadora, enfim, a direita como um todo foi derrotada e que, portanto, agora o embate é entre eles. Tá? A minha opinião é essa. A briga agora está em um outro nível entre eles. Não à toa, José Dirceu, recentemente, falou em revolução no Brasil. Por que ele falaria em revolução no Brasil com, entre muitas aspas, pessoal, a direita já derrotada, a direita controlada, a direita na situação atual política que está? Tá aí, notícia de 3 minutos atrás, ser confirmada, o Alexandre de Moraes especulando mandar o presidente Bolsonaro para Papudinha. Tá, eu tenho uma leitura sobre isso. Se for confirmada essa informação, eu tenho, inclusive porque eu tenho uma informação de bastidor, e eu quero falar, só que precisa confirmar. Ricardo, confio em você, mas eu preciso, né, de mais confirmações sobre isso. O Torre me mandou uma mensagem aqui. Confirmado, sim, na CNN. Tá, eu já vou falar dessa questão da Papudinha, então. Valeu, Ricardo. Obrigadão. Viu como vocês do chat ajudam a elaboração aqui do programa? Notícia urgente, breaking news ao vivo. Bom, então, pessoal, a direita não pode se iludir de que esse embate é de forças que estão arrependidas
pelo que foi feito nos últimos anos e que, portanto, é preciso dar um passo atrás. Não, é uma evolução da batalha. Tá? É a mesma batalha pelo poder no Brasil de quem vai ficar com a chave do Brasil. Tá? Só que agora essas forças chegaram à conclusão que a direita está fora, é carta fora do baralho. Não estou dizendo que eles estão certos, tá? Mas a análise que eles fazem é essa e agora estão se pegando entre eles. E aí alguém tirou essa história do Banco Master e me chama a atenção que o Jornal Globo, do Grupo Globo, né? Que quem vê a Globo News e o Jornal Globo nesses dias, tá, pessoal? Não sempre. Mas nos últimos 10 dias não diz que é o mesmo grupo, né? Quer dizer, tá tendo ali muita contradição, né? Até onde vão conseguir abafar o caso Master, eu não sei, mas é de interesse de alguém, com certeza, que essa questão seja abafada, tá? Isso tem, sim, potencial para ser algo muito grande e a direita precisa se organizar para ver como explorar isso e, principalmente, a gente fala, né, muito em política, mas que justiça seja feita, né? Se alguém fez alguma coisa errada, que pague. Sobre essa informação de que a CNN News dá agora, breaking news agora de manhã, sexta-feira, dia 12 de dezembro, que o ministro Alexandre de Moraes está especulando, avaliando enviar o presidente Bolsonaro para a Papudinha. O ministro Alexandre de Moraes deve estar enviando um recado ao presidente Bolsonaro, dizendo: convença seu filho a desistir da candidatura de presidente, o Flávio Bolsonaro, de preferência endosse o governador de São Paulo, o Tarcísio, e aí essa especulação não vai para frente. Pessoal, é uma leitura que eu estou fazendo em base a informações que eu tenho de bastidor e também pegando a informação aqui que o Ricardo publicou para a gente no chat, de bate-pronto aqui, tá? Então, essa minha análise pode, em certa medida, estar equivocada, justamente porque eu precisaria fazer umas 3, 4 ligações agora para entender o que está acontecendo. Mas é muito estranho que ontem o ministro Alexandre de Moraes tenha dado 15 dias para a Polícia Federal fazer a perícia para a questão da cirurgia ou de uma intervenção que o presidente Bolsonaro precisa. Menos de 24 horas depois também vem essa notícia da Papudinha. A sensação que eu tenho é de que ele está enviando recados: retirem a candidatura do Flávio. Posso estar errado, tá? A Carla lembra aqui que o Lindbergh Farias foi no STF, 1 hora depois ele conseguiu basicamente a cassação da Carla Zambelli.